Graça e paz, queridos, aqui é Débora Viana. Estamos fazendo a leitura do capítulo 8 do livro Ainda Melhor que o Éden, de Nancy Guthrie, da editora Fiel. Hoje nós vamos ler 2 tópicos do capítulo 8 no mesmo áudio. Em casa com seu povo em Jerusalém. Foi ao templo de Herodes que Maria e José levaram seu filho aos 8 dias de vida. O Senhor, a quem o povo de Deus por tanto tempo aguardara, repentinamente veio ao seu templo. Simeão, um homem que passara a vida esperando o Senhor vir ao seu templo, viu o bebê e o reconheceu naquele dia. Lucas 2, de 25 a 33. 12 anos depois, Jesus viajou a Jerusalém com seus pais e se deteve no templo. Seus pais, em pânico, o encontraram assentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Ele parecia sentir-se perfeitamente em casa, perguntando aos seus pais: "Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai?" Lucas 2, 49. Emanuel, Deus conosco, viera habitar no meio de seu povo. Em João lemos: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória." Mais uma vez a glória de Deus descera para habitar, ou para usar a palavra grega que João emprega, tabernacular, entre seu povo. Dessa vez ele não veio em forma de nuvem e fogo, mas em carne e sangue. Jesus ensinou no templo, curou no templo e expulsou os vendilhões do templo. Quando os judeus questionaram sua autoridade para fazê-lo, ele disse: "Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei." João 2,19. Aquilo soou confuso para todos os que ouviram, pois seus 10 milhares de trabalhadores haviam trabalhado por 46 anos para reconstruí-lo. João explica o que Jesus queria dizer. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João 2, de 21 a 22. Foi somente após a ressurreição de Jesus que eles puderam ver que o edifício que eles buscaram como seu lar ao longo dos séculos era apenas uma sombra de seu verdadeiro lar, o verdadeiro templo, a pessoa de Jesus Cristo. Mas nem todos viram isso com clareza. Em vez de celebrarem que a glória de Deus descera na pessoa de Jesus, os líderes do templo conspiraram para crucificar o Senhor da glória. Porém, a crucificação de Jesus não era meramente o resultado de uma trama humana contra ele. Era mais profundamente o resultado de uma eterna e divina aliança da redenção feita entre o Pai e o Filho. Na cruz, o zelo pela casa de seu Pai, pelo plano do Pai de estabelecer seu lar com pecadores redimidos como você e eu, o consumiu, o esmagou, o matou. Na cruz, o verdadeiro templo foi destruído, ao mesmo tempo que o grande sumo sacerdote oferecia o perfeito sacrifício. E em apenas 3 dias, o verdadeiro templo foi erguido para nunca mais voltar a ser destruído. Uma vez que o sacrifício foi oferecido, o véu que pendia entre o lugar santo e o santíssimo no templo em Jerusalém rasgou-se de alto a baixo, uma dramática remoção da barreira que havia entre Deus e seu povo, abrindo um novo caminho para Deus habitar entre o seu povo e até mesmo no seu povo. Deus não estivera presente no lugar santíssimo do templo já havia muito tempo, e com o véu rasgado ficou claro que aquela era e aquela expectativa haviam terminado de uma vez por todas, uma vez feita plena e definitiva expiação do pecado na morte de Cristo. Deus escancarou as portas para receber não apenas o sumo sacerdote, nem apenas aqueles nascidos num lar judaico, mas pessoas de toda tribo, língua e nação que queiram habitar na presença de Deus, uma vez santificadas pelo sangue de Cristo. Capítulo 8.5. Em casa com seu povo na terra.
Antes da morte de Jesus, os discípulos ficaram perturbados quando Jesus começou a lhe falar sobre sua partida. Mas Jesus lhe disse que, na verdade, seria melhor para eles que ele fosse, pois assim a presença de Deus habitaria não apenas entre eles, mas neles. Imagine como deve ter sido para esses discípulos, cuja vida inteira estava centrada no templo, ouvir que eles não mais precisariam que a presença visível de Deus descesse outra vez sobre o templo em Jerusalém. Em vez disso, Deus desceria sobre eles, individual e corporativamente, e ali permaneceria por toda a sua vida. Foi exatamente isso que ocorreu no dia de Pentecostes. Cerca de 120 daqueles que haviam posto sua fé em Cristo estavam reunidos quando pensaram ter ouvido o som de um vento impetuoso. Na verdade, era Deus soprando brando sobre eles. Então, eles viram fogo, o qual reconheceram como um símbolo da presença de Deus. Mas esse fogo não desceu sobre uma sarça, um monte ou uma tenda, como nos dias de Moisés, tampouco sobre o templo, como nos dias de Salomão. Esse fogo desceu sobre o povo. Deus estava demonstrando de forma visível a realidade de sua presença vindo habitar neles. Eles estavam só começando a entender que se haviam formado templos vivos, ambulantes e falantes, nos quais Deus habita pelo seu Espírito. Se você está unido a Cristo pela fé, também é parte desse templo vivo, ambulante e falante, no qual Deus habita pelo seu Espírito. Pedro escreve que somos pedras vivas que estão sendo edificadas como uma casa espiritual. 1 Pedro 2,5. E Paulo escreve que estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2:19 a 22. Deus de fato está executando seu plano de habitar com seu povo. Águas vivas estão fluindo do templo à medida que o Evangelho é proclamado e abraçado. E vidas estão sendo curadas e saradas, exatamente como Ezequiel observou em sua visão do seu novo templo. Agora mesmo, Deus está edificando seu novo templo, a igreja, não com pedras talhadas em pedreiras no Oriente Médio, mas com pedras vivas, a vida de crentes ordinários como você e eu. Apesar de Deus habitar em nós por seu Espírito, continuamos a anelar pelo dia em que nos relacionaremos com Deus face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Às vezes, a solidão e as dificuldades da vida neste mundo são avassaladoras e nossa vontade é simplesmente ir para casa. Gostaríamos de deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Estamos procurando uma pátria. Nós ouvimos a promessa: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. João 14, de 2 a 3. E estamos prontos para ir? Contudo, temos de confessar que há momentos em que nosso coração ainda não está de fato naquele lar. Às vezes estamos tão apegados a este mundo, tão enamoradas por ele, tão envolvidas com ele, que bocejamos diante da promessa de estar em casa com Deus. A boa notícia do Evangelho é que Jesus mostrou pela casa de Deus o verdadeiro zelo que muitas vezes nos falta. Seu zelo foi creditado em nossa conta espiritual. Na cruz, Jesus tomou sobre si a punição que nós merecemos por nosso foco egocêntrico em nossa própria casa, edificando-a, decorando-a, mobiliando-a, limpando-a, morando nela. Em contraste com o nosso parco entusiasmo pela casa de seu Pai, a boa notícia do Evangelho é que Deus será fiel ao seu compromisso de vir e habitar conosco, seu povo. Muito embora nosso desejo de habitar com Ele seja muitas vezes fraco e hesitante.
Aproxima-se o dia em que todos nós ouviremos uma grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Apocalipse 21:3. Enfim, estaremos em casa juntos, não mais relacionando-nos com Deus à distância, não mais separadas dele por causa do nosso pecado. Sentiremos e conheceremos a intimidade com Deus como nunca. Não haverá a menor chance de sermos despejadas. Viveremos com aquele que nos conhece intimamente e nos ama perfeitamente. Seu desejo de habitar conosco será satisfeito e tudo o que falta em nosso desejo de habitar com ele será suprido. Nosso coração será arrebatado pelo coração dele, de modo que nos sentiremos plenamente em casa na sua presença. Até lá, continuamos buscando direcionar nosso coração para o lar, usando as palavras divinamente inspiradas dos Salmos, sempre que nos sentirmos tentadas a pensar que os prazeres deste mundo vão nos satisfazer, nós diremos: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Salmos 16:11. Sempre que a culpa do pecado for tão pesada que começarmos a duvidar se há mesmo um lugar para nós no lar que Deus está preparando, diremos: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23:6. Sempre que nos pegarmos correndo atrás de coisas que nos deixam vazias, disciplinaremos nossos desejos dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo capítulo 27:4. Quando encontrarmos nosso coração frio para com as coisas de Deus e o lugar onde habitaremos com Ele para sempre, atiçaremos as chamas do desejo em nosso coração, dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, de 1-2. E continuaremos cantando sobre o lar que partiremos com o nosso Deus pela eternidade. Nosso Deus no passado, nosso alento, esperança em anos vindouros, nosso abrigo do temporal violento e nosso lar imorredouro. Sob a sombra do trono onde te assentas, teus santos encontram guarida. Suficiente nos é teu braço apenas, nossa defesa é garantida. Antes que os montes fossem ordenados, ou a terra disse sua moldura, tu és sempre Deus, desde os tempos passados e até a eternidade futura. Aos teus olhos, nosso Deus, eras mil, são iguais noites que logo passa, curtas qual vigília que se concluiu, antes ainda que o sol nasça. Tempo como um riacho que sempre corre, leva embora toda a sua cria, voa esquecida como um sonho que morre logo na abertura do dia. Nosso Deus no passado, nosso alento, esperança em anos vindouros, nosso abrigo e temporal violento e nosso lar imorredor.